Priscila foi contratada para trabalhar como caixa de atendimento em uma agência bancária há 3 anos. Com 8 meses de emprego, começou a notar uma atitude suspeita do gerente. Ele ameaçava com demissões os funcionários que não ultrapassassem as metas de produção fixadas pelo banco. Toda semana a gente tinha que entregar uma X quantidade de produção. E cada vez que nós entregávamos X quantidade, ele queria X mais 1 ou X mais 2. E passou a ter uma frequência ameaça, chamava a gente na sala e falava, olha, se você não vender tantos hoje, não entregar tantas propostas na minha mesa hoje, a gente vai começar a demitir. A situação vivida por ela é chamada de assédio moral, quando o funcionário é exposto a situações humilhantes ou é cobrado de maneira excessiva. Para este procurador do trabalho, o objetivo do empregador, na maioria das vezes, é fazer com que o funcionário peça demissão, uma atitude que pode estar relacionada a um distúrbio psicológico. O empregador pode pedir ao seu empregado para repetir tarefa, mas se ele pede sucessivamente 10, 15, 20 vezes, o que seria uma atitude normal transforma-se numa atitude anormal e numa perseguição. O assédio moral é uma doença do empregado de classe média, né? E é uma patologia mesmo, em sentido amplo, porque esse empregado ele termina quase sempre num consultório. 2 anos após perceber que estava sendo vítima de assédio moral, Priscila foi demitida sob a alegação de falta de produção e venda. Nesse tempo, ela reuniu provas que evidenciavam as atitudes do gerente e, com o apoio do Sindicato dos Bancários, fez a denúncia junto ao Ministério Público do Trabalho. A orientação que a gente dá, o trabalhador precisa anotar tudo. Aconteceu no dia tal, hora tal, e tudo que aconteceu ele tem que relacionar. Se o gestor ele dá algum bilhete, ele tem que guardar esse bilhete. Isso tudo serve como prova. Em 4 anos, o número de casos de assédio moral investigados no Rio de Janeiro aumentou 7 vezes, segundo o Ministério Público do Trabalho. Além do Rio, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo são os estados brasileiros onde há o maior número de queixas. Os trabalhadores estão se sentindo mais à vontade de denunciar e, com isso, aqueles que estão sendo demitidos estão sendo também reintegrados. O assédio moral, quando chega o momento de atingir a parte psicológica do trabalhador, as consequências são gravíssimas. Ele tem problema de tremores, sudoreses. Esse trabalhador não consegue mais atingir o auge da sua capacidade produtiva em função dessas pressões. Uma pesquisa feita por uma psicóloga de São Paulo aponta as consequências que o assédio moral pode trazer para a saúde do empregado. A maioria dos brasileiros trabalha sob tensão. Mais de 30% sentem tristeza com frequência, 10% têm falta de apetite e 3% pensam até na possibilidade de suicídio. Se sentir ameaçada é muito complicado, ter complicações de saúde, um estresse muito grande é muito complicado, a gente não merece isso.